Olá a todos e todas. Bem-vindos ao segundo episódio da formação de professores Caderno de Artista, uma ferramenta no desenvolvimento do processo criativo. Meu nome é Miriam Chiara, sou artista visual e educadora da Casa Fiat de Cultura. Antes de começar, farei minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Meus cabelos estão presos, eu uso um óculos de grau, estou vestindo uma blusa branca e estou no meu escritório em casa. O fundo atrás de mim está desfocado. Me acompanha nessa apresentação o intérprete de Libras, Luiz. Ele é um homem branco, de cabelos curtos, está usando uma blusa preta e atrás dele está uma parede branca. Então, o que nós vamos ver, né, nesse segundo episódio? Veremos algumas páginas de cadernos de artistas famosos. Depois, teremos uma introdução à feitura do caderno no formato de zine. E, no final, falaremos sobre a prática da autopublicação e uma proposta de exercícios visuais dirigidos, né? Então, vou mostrar primeiro, né, mais um pouco de alguns cadernos de artista. Uma forma muito simplificada de vocês fazerem o caderno com os alunos em sala de aula e pensar também nesse formato de fanzine, né? E, por último, a gente vai falar mais aprofundado sobre autopublicação, né? Então, transformar textos e imagens em uma pequena publicação. Eu organizei essa apresentação em tópicos de como vocês poderiam apresentar isso para os seus alunos, né? Então, primeiro, falando um pouco sobre caderno de artista e apresentando diários e cadernos de artistas reconhecidos. O caderno de artista ele é usado desde o Renascimento, e artistas famosos, né, como Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci, fizeram uso dele para elaborar seus esboços, como também detalhados estudos anatômicos. Eles serviam de referências, né, para as pinturas e esculturas realistas, pelas quais eles ficaram muito reconhecidos, né? Nos cadernos do Leonardo da Vinci, além de muitos estudos, né, de anatomia, ele tinha também outros interesses, né, que ele registrava nesse caderno, interesses científicos. Então, tem muitas das suas investigações sobre a física do voo, sobre design de armas e arquitetura e engenharia, também ligado à área militar, né? Aqui a gente pode ver uma imagem do caderno do Leonardo da Vinci, onde tem, em detalhes, eu imagino que é um estudo, né, sobre a circulação do sangue, né, e outros órgãos internos do corpo humano. E no caso do Leonardo, ele começou a registrar em meados da década de 1480, quando ele trabalhou como engenheiro militar e naval para o Duque de Milão. E aí aqui, de novo, essa aproximação, né, dessas duas áreas do conhecimento. Então, aquela questão que eu já falei no episódio anterior, no primeiro episódio, sobre o diário de bordo, né, nesse contexto naval, e o uso por artistas, né, dessa mesma ferramenta, mais adaptada. Aqui tem alguns estudos anatômicos, né, do Leonardo da Vinci, então, os estudos sobre feto humano. E os cadernos do Leonardo contêm esboços cuidadosos e diagramas anotados com notas em escrita espelhada, que se lê ao contrário, da direita para a esquerda. Então, ele tinha, aqui dá pra gente ver inúmeras anotações, né, dessa técnica invertida que ele fazia, e tem muitas especulações sobre o motivo disso, né. Uma delas seria para que pessoas que tivessem contato com esse caderno não pudessem decifrar as anotações e as invenções dele, ou também porque simplesmente ele era canhoto e achava mais fácil escrever dessa forma, né? Aqui a gente pode ver que aqui tem um desenho de caveira, tem mais algumas anotações, tem umas outras imagens que vocês vão poder ver um pouco mais de perto, mas é difícil identificar as letras assim, né? Esses cadernos, eles estão disponíveis agora. A Royal Collection Trust do Palácio de Buckingham digitalizou a sua considerável coleção, né, desses desenhos do Leonardo da Vinci e disponibilizou na internet. No final, eu vou deixar também um link na bibliografia para vocês poderem consultar.
Aqui tem mais um pouco de estudo de anatomia, mais ligado a músculos, né? Aqui um pouco dessas invenções ligadas à engenharia, moinhos, né? Parecem que são moinhos e muitas anotações. O Leonardo também teve um momento que ele usava mais folhas soltas, que depois ele veio encadernar, né? Aqui tem exemplo de um outro acervo de cadernos dele, que são 3 volumes, chamados Codex Foster, né? Onde o Leonardo da Vinci fez o registro, né, no final do século XV e início do século XVI na Itália. E estão disponíveis em outro museu, que é o Victoria and Albert Museum, em Londres. Legal a gente observar também um pouco dos materiais, né? Eu vou só voltar no slide anterior aqui, o uso do couro, né, para poder fazer a capa. E aqui tem um pouco desses estudos de geometria. Aqui dá para a gente ver um pouco mais da letra dele, né, e das suas anotações. Aqui tem um pouco sobre sino e arma, uma arma ali à direita, né. Ele também fazia estudos anatômicos de animais, né, então tem aqui um pé de um cavalo, à direita parecem que são adereços, né, assim, chapéus, pensando talvez em cenografia, ou capacetes, não dá para entender direitinho. E eu trouxe também os desenhos do Michelangelo. Aqui tem alguns estudos, né, de rosto que ele fazia para suas pinturas, então, retratando personagens célebres da época. Aqui tem mais um estudo voltado para luz e sombra também. Aqui tem uns esboços mais rápidos, né? Ele usava modelos também para posar para ele pensar posições assim para suas esculturas e pinturas. Detalhes de olhos, de cabelo, de perfil, algumas anotações dele também. Aqui embaixo a gente pode ver um selo, né, do museu que tem esse acervo. Mais estudos anatômicos, esses aqui, muitos foram usados para os estudos do teto da Capela Sistina, e ele usava um lápis, né, chamado sanguínea, que tem esse tom avermelhado, para fazer os desenhos. Muito perfeito, né? Aqui já tem um outro estudo com mais personagens, né? Podia ser tanto para escultura quanto para pintura, mas imagino que sejam para as pinturas. Aqui também para o teto da Capela Sistina, um esboço mais rápido, né, de composição. E aí, depois disso, dessa primeira parte, eu vou ensiná-los a como é que vocês podem fazer, produzir os cadernos com seus alunos, né? E dependendo da escola também, vocês podem solicitar uma versão de bolso pequenininha, como parte da lista de materiais, né? Um caderninho já pronto. Mas aqui eu vou ensinar uma forma bem acessível para vocês poderem produzir. Aqui é só alguns comentários também sobre os cadernos, sobre as suas características, né? Então, não existe um modelo único de caderno de artista, eles variam muito de tamanho, forma, capas variadas, com diferentes números de página. Então, tem artistas que gostam de personalizar a capa. Alguns artistas também, dependendo do material que eles querem usar no caderno, né? Então, por exemplo, se for fazer um registro em aquarela, é necessário que as folhas tenham uma gramatura, sejam um pouco mais grossas, para poder receber essas aguadas sem ficar muito ondulado, né? Então, justamente isso, podem ser usados, né, desenhos a lápis, com lápis, canetinha, aquarela e outros tipos de tinta, laquinho, outros materiais, né? Essa imagem aqui é um feito com papel artesanal. Aqui é uma imagem de um caderno de artista com muitas imagens assim também de pintura, dá para ver um pouquinho das páginas um pouco enrugadas, né?
Aqui eu trouxe esse exemplo de cadernos de artista mais ligado à arte urbana, né, à cultura hip hop. Então, artistas do grafite, eles também têm os seus caderninhos de artista para poder estudar esse tipo de lettering, de letra, né, que compõe o grafite. E aí é legal, dependendo do contexto, né, da sala de aula, eles mostrarem também, porque alguns alunos têm familiaridade, né, com o grafite. E agora eu tenho aqui os materiais que vocês vão precisar para poder fazer o caderno de vocês junto com os alunos, né? Em sala de aula. Então, 4 folhas sulfite, folha branca mesmo, tamanho A4 normal. Eu peguei uma folha, essa folha amarela, né? Uma folha colorida, tamanho A4 também, que depois eu vou explicar como é que a gente faz a dobradura do fanzine. Essa folha azul é uma folha, uma sugestão, né, de usar uma folha colorida para poder fazer a capa do caderno também. E é interessante que ela seja um pouco mais grossinha. Tem uma régua para poder fazer as medições também de furos. Uma dobradeira. A dobradeira ela pode ser substituída pela régua na hora de vincar os papéis, né? Depois que você dobra, é legal reforçar o ponto que você dobrou, né? As páginas. Então, uma linha de algodão, não precisa, pode ser barbante, não precisa ser muito grossa, mas também não muito fina. Borracha, lapiseira ou lápis, grampeador, tesoura e uma agulha. No fundo ali tem também 2 EVAs que vão ajudar na hora da gente furar as folhas. E tem uma ferramenta que chama agulhão, ou uma espécie de furador, né? Que tem essa ponta aí metálica, que é legal para poder furar as folhas do caderno, mas vocês vão ver que vocês podem usar a agulha mesmo, que não é complicado. Aqui tem mais ou menos um esquema de como é que vai ser esse caderno costurado à mão. Então, a gente vai precisar de 4 folhas, mais a capa, e a gente vai dobrar elas ao meio. Depois a gente vai fazer 3 furos. E aqui tem uma imagem do tipo de costura, né, que a gente vai fazer, que ela é conhecida como costura borboleta ou pamphlet. E aí tem esse desenho do sentido da costura, né? Então, ele é de fora do caderno para dentro e ele lembra essa borboleta, né? Lembra um laço, uma borboleta. Aqui tem um passo a passo. Então, empilha as folhas de papel, dobra junto. Depois, você vai fazer os furos. Vai começar a costurar da capa para dentro do caderno, né? Então, tem mais ou menos a direção dos furos. Você começa pelo furo B, sai no buraco C e depois vai para o A e sai no B novamente. Falando da forma como você vai amarrar o caderno, né? Então, ambas as extremidades da linha devem estar do lado de fora. Uma de cada lado do ponto longo que desce pela lombada. Use as pontas da linha para dar um nó duplo sobre o ponto longo. Então, isso aqui eu vou mostrar em detalhes depois no vídeo. Essa aqui é uma imagem dessa dobradura que a gente vai fazer com a folha A4 para poder produzir o nosso fanzine. Ele vira também uma espécie de caderninho, mas aqui está a sugestão para a gente depois pensar sobre publicação, né, desses trabalhos. Então, você pega uma folha A4, divide, vai dobrando ela até dividir essa página em 8 partes iguais. Depois eu vou explicar como é que a gente faz esse corte no meio dessa folha, para poder fazer essa dobradura e ele virar um caderninho mesmo. Agora eu vou mostrar o vídeo, né? Que aí eu vou explicar detalhadamente como é que vocês vão fazer esses cadernos. Nesse momento, então, eu vou ensinar vocês a fazer uma versão simplificada de 2 caderninhos. Um com costura e o outro grampeado, né? Primeiro a gente vai precisar de 4 folhas de papel sulfite, tamanho A4, branca. Ele tem 75 gramas, mais fininho, né? E para capa é sempre interessante usar um papel colorido e, de preferência,
um pouquinho mais grosso, né, pra capa. Esse aqui tem 120 gramas. Agora, a gente vai dividir essa folha ao meio, né? Então, vai transformar o nosso caderninho no tamanho A5. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar a folha A4 e vou dobrar ao meio. Então, vou unir as extremidades, segurar com os dedos, para não sair, né? E vincar. Depois que você vincou, é interessante passar a unha, para ele ficar bem marcado mesmo, porque a gente vai usar esse vinco do meio como uma linha guia, né? Uma linha de referência pra gente cortar as folhas. Você vai fazer isso com todas as folhas. Já tenho aqui pronto pra mostrar pra vocês, olha. Então, já tá dividido. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai empilhar todas as folhas em cima da capa e a gente vai dobrar. Dobrar formando o caderninho com todas juntas, né? Então, o que a gente faz? A gente apoia, segura e vai apertando aqui com o dedo pra ficar o mais certinho possível. Ficou certinho? Você já conferiu? Você passa o dedo de novo. Você pode até usar a régua pra vincar bem. Agora é o momento da costura. Nesse momento, você vai precisar pegar a folha do meio do caderninho para poder fazer as marcações do furo. Aqui eu vou usar um EVA para facilitar nessa parte do furo, né? Um suporte macio para ajudar nesse processo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa linha ao meio. Então, tá aqui mais ou menos 7,5, que é o tamanho, né, do centro da folha. E vou acrescentar 3 centímetros pra cima. Vai estar o outro furo. E 3 centímetros do furo do meio pra baixo, tá o terceiro furo. Marquei. E esse é o momento que você pode usar um agulhão, se você tiver, né? Que é essa ferramenta aqui, própria para furar. Vou fazer um furo com ela para vocês verem. Mas você pode usar também a própria agulha, que você vai costurar o caderninho para fazer isso. Como são poucas páginas, é fácil de fazer isso. Então, aqui a gente retorna com essa folha pro meio do caderno, pra gente fazer o furo nas outras páginas, né? Pra elas ficarem alinhadas. Então, pronto. Agora, eu vou ensinar como é que vocês vão fazer costura. Aqui tá o caderninho já furado. Na verdade, antes eu vou fazer a medida, né, da linha que eu vou precisar para poder costurar o meu caderno. Aqui eu tô usando um barbante, né, uma linha de algodão. Não precisa ser muito grossa e nem fina demais, né, para ter uma certa resistência pro caderno. E aí eu vou medir a altura do caderno aberto, né, 1 e 2 vezes. E vou cortar. Isso aqui é o suficiente pro que a gente vai precisar para costurar, né? Cadê? Aqui eu já passei a linha na minha agulha. Aqui dá pra ver, né, que ela tem 2 vezes essa altura. E aí a gente vai começar. A gente começa
de fora para dentro do caderno. Então, a gente vai pegar o furo do meio, atravessar com a nossa linha. E aqui, ó, a gente vai deixar um pouco de linha para fora. Que é o que a gente vai precisar, né? Para depois fazer a nossa amarração. Então, saiu aqui no meio do caderno, né? Agora a gente vai no furo de cima, entrar no furo de cima, sair aqui por fora e vai passar direto, assim, do furo do meio, né? E vai lá no furo de baixo, por fora do caderno também. E aí, a gente entra aqui no meio de novo. Essa aqui é a costura borboleta ou pamphlet, que é como ela é conhecida, né? Aqui é interessante você puxar a linha para ela ficar bem esticadinha. Agora, você já pode tirar da sua agulha. E aqui a gente vai fazer um laço. Um nó, na verdade, né? Então, a gente vai fazer um nó, apertar bem e fazer um outro nó como um reforço, né? Aqui. E aí, você vai medir mais ou menos a altura de um pouco mais de um dedo e cortar essa sobra. E aí, nós temos o nosso caderninho costurado com as 4 folhas de sulfite, né? Tamanho A5. A gente vai ter 16 páginas, né? Então, são 8 folhas e 16 páginas, além da nossa capa. Essa aqui é a primeira costura. Agora, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer a segunda costura. Então, essa primeira etapa é a mesma do caderninho anterior, né? Então, dividir a folha A4 em tamanho A5, dobrar ao meio, todos juntos. E aqui, a gente vai usar o grampeador para poder fazer essa costura, que é bem mais simples e mais indicado, assim, para quem for fazer esse trabalho com criança. Nesse momento, a gente vai usar o EVA também. A gente vai abrir o caderninho no meio. Vai pegar o grampeador, abrir ele dessa forma, posicionar aqui em cima, grampear em cima e colocar um outro grampo de reforço mais embaixo. Agora, com cuidado, você vai tirar esse grampo do EVA, ele vai sair assim. E você vai usar uma régua ou uma outra ferramenta para dobrar, né, o grampo novamente. Essa é uma forma muito usada, né, para se fazer fanzine, que é uma forma barata e bem simples, né? Mas eu acho interessante mostrar as duas costuras. Aqui você pode usar, como eu disse, a régua para ajudar a vincar o seu caderno. E ele tá pronto, nosso segundo caderninho. Agora eu vou mostrar como é que vocês vão fazer esse zine, né? Que é uma outra forma também de fazer uma espécie de caderno, mas é com uma folha única.
Você pode fazer ele com uma folha A4, que é esse tamanho aqui, que eu fiz. Ou com uma folha A3, né, que é o dobro do tamanho. Então, você vai ter uma área, né, nas páginas bem maior. E aí, eu vou mostrar como que vocês fazem essa dobradura, né? Aqui você vai unir as duas pontas da folha, que eu tô usando uma folha colorida, né? Mas você também pode fazer branco. Eu vou usar essa régua aqui pra ajudar a vincar, porque é legal, ela tá bem retinha e marcada. E aí, aqui, usando essa linha guia do meio, eu vou dobrar mais uma vez. Então, eu vou unir essa ponta junto com essa linha guia. E também, como eu disse, você pode usar a unha, virar pro outro lado. Depois que você fez isso, você vai dobrar a folha no meio. Então, olha aqui, dividi ela em 4 partes, mas a gente precisa de 8 partes. Então, agora você abre a folha de novo e dobra no meio. Vai unir as outras pontas, né? As pontas do lado com a folha deitada, né? Em formato horizontal. Passa a unha novamente. E você tem a divisão das 8 partes que você precisa. Aí, aqui você dobra a folha no meio de novo. E aí, olha só, com as pontas pra baixo e o vinco pra cima, você vai virar esse vinco pra você e você vai fazer um corte com a tesoura desse meio até o centro. Não pode passar. Nesse momento, você tem que ser o mais preciso possível nesse corte. Aqui. Fiz o corte. Agora, eu vou abrir a folha. Aqui, ó, no momento que você apoia ela na mesa, ela já faz essa espécie de boquinha aqui, né? E é justamente isso que você vai precisar. Você vai unir essas partes. E aí, você já vai ter as 4 folhas, né, que você precisa. E aí, agora é só terminar de dobrar. Você vai ver que ele tem uma certa resistência, por isso tem que tentar dobrar o mais preciso possível. E aí, depois que você definiu que lado que você vai dobrar, você reforça com a régua, vincando bem. O seu fanzine. Agora, olha só, você conseguiu as 4 páginas fechadas num formato de caderno. Então, a primeira página, tá vendo? Ela tem essa abertura embaixo. A segunda, ela tá unida, né, dos dois lados, tem abertura em cima. A terceira, a mesma coisa da primeira. Em cima ela tá presa, embaixo ela tem essa divisão. E a última, novamente em cima, ela tem a divisão e na lateral ela tá fechada. E aí, funciona tanto para você preencher nesse formato de caderninho, quanto para você usar o outro lado para poder fazer uma imagem, né, como uma espécie de pôster. Pode ser uma imagem única ou também usar essas 4 divisões, né, para o seu caderno. E é assim que você dobra o seu fanzine. Aqui eu tenho um preenchido com algumas informações, né?
E aí eu vou abrir, olha, aqui não tem nenhuma imagem, né? Mas aqui eu poderia colocar uma imagem em formato de cartaz, o pôster, né? E aqui, olha só, interessante. Dá pra ver que, por causa da dobradura, né, do fanzine, tem uma linha que fica num sentido e a outra de cabeça pra baixo. E aí, quando você dobra, ficam todas no mesmo sentido, né? No sentido certo. Isso eu vou mostrar pra vocês em detalhes também na continuidade da apresentação. Agora, nessa terceira parte, eu vou mostrar alguns desafios que vocês podem trabalhar com os alunos, né? Ligado a temas da disciplina, para eles preencherem um caderninho ao longo de um mês. Então, aqui, pensando nessa divisão por semanas, né? Na primeira semana, eu propus essa atividade como uma atividade paralela mesmo, para eles irem fazendo essas imagens como uma espécie de para-casa, né? Então, aqui eu trouxe a ideia da pareidolia, que é um fenômeno psicológico conhecido por fazer as pessoas reconhecerem imagens de rostos humanos ou animais em objetos, sombras ou outro estímulo visual aleatório. Provavelmente, isso se deve a um processo de adaptação, né, uma evolução da espécie humana, que parte da necessidade do ser humano, né, de viver em sociedade, para poder sobreviver, né? Então, assim, encontrar rostos de outras pessoas, né, de outros humanos com facilidade, e também para se proteger de possíveis predadores. Então, pensando nisso como uma habilidade quase instintiva, né? Nesse contexto, assim, da selva, para ele poder visualizar olhos e bocas e rostos dentro de um contexto mais inóspito, né? Só que eu acho muito curioso essa atividade, porque além dela ser engraçada, ela é um ótimo exercício para o olhar, né? Então, aqui a proposta é para, ao longo de uma semana, o aluno buscar por essas imagens no seu cotidiano, né? E fotografar pelo menos 2 imagens para colocar no seu caderninho. Ele também pode até procurar na internet, procurar imagens de outras pessoas, mas é interessante ele tentar registrar isso, né? Então, tem muitas tomadas que têm a aparência de um rosto também, vários objetos, aqui tem alguns exemplos. Para a segunda semana, ainda nessa ideia de descondicionamento do olhar, de treinar os alunos a observarem mais o seu entorno de uma forma mais atenta, mais criativa, aqui já é uma proposta para um período mais curto, né? Então, assim, por 2 dias, todos os objetos que eles encontrarem na cor, objetos, coisas, texturas, frutas, que tenham a cor amarela, que eles façam um registro, né? E aí, dentro desses 2 dias, fazer pelo menos no mínimo 4 imagens de alguma coisa amarela. Para a terceira semana, eu propus, assim, o tema das formas geométricas, né? E usar as formas geométricas como elementos de composição visual, né? Então, eles podem procurar imagens de artistas que tenham essas formas geométricas, imagens, fotografias a partir de revistas ou na internet, ou ainda, dependendo da idade, né, pedir que eles façam fotografias seguindo essa composição, né? Aqui eu pedi no período de uma semana, que eles tragam no mínimo 2 imagens, né? E aí pode ser 2 imagens, 2 formas geométricas diferentes ou da mesma. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, tem aqui a imagem dessa escadaria, né, trazendo a forma espiral e também o círculo, de alguma forma. A imagem de cima, trazendo essa ideia do círculo. E as outras 2 imagens com o triângulo, né, como um elemento principal. Então, ali parece que é uma ponte e o outro uma escultura. Como o último desafio, né, que eu estou propondo, é no intuito deles buscarem por inspirações em poemas, músicas ou outros artistas para produzir uma obra, a partir dessa referência, né? Então, que eles produzam no mínimo 2 imagens, usando a técnica que eles acharem mais interessante,
a maneira desse artista ou que lembra, né, a obra que eles escolheram. Então, pode ser uma releitura de uma obra de arte, por exemplo, da Tarsila do Amaral, ou da Frida Kahlo, ou de outro artista que eles estejam estudando. Mas não precisa ser só sobre releitura, né? Pode ser, igual eu falei, sobre música, outros temas, assim. Então, aqui eu trouxe um poema que fala muito do tema, né, do nosso curso, dessa formação, que é sobre guardar. É um poema do Antônio Cícero. Então, ele é assim. Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la. Isso é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la. Isso é, fazer vigília por ela. Isso é, velar por ela. Isso é, estar acordado por ela. Isso é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda um voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica. Por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarde um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, minhas, pensando na inspiração sobre esse poema, né? Então, assim, dentro da minha produção, o que eu poderia dialogar com isso? Então, o que guarda uma imagem, o que guarda uma fotografia, né? E aí aqui eu trouxe alguns trabalhos. Então, primeiro tem essa foto do meu pai, né? Que é uma grande inspiração para mim. E ele faleceu em 2021, ainda no período, né, da pandemia. E aqui eu trouxe outra imagem, que é uma imagem que eu escaneei da minha máscara, né? Então dá para ver um pouco das marcas de oleosidade da pele, do meu nariz, da boca, né? Falando um pouco sobre esse contexto. E aí, sobre essa ideia, né, de guardar, de fazer vigília, de tentar registrar aquele momento com atenção, de estar junto, né, de alguma coisa que você considera, ou pessoa que você considera importante. O meu pai, quando ele esteve doente, né, ele teve problemas respiratórios graves, e ele ficou muito tempo internado, e eu, com meu caderninho de artista, eu ia para fazer companhia a ele, para ficar no hospital, acompanhar exames. Usei esse momento para desenhar. Então, ele foi meu modelo vivo. Eu ficava, vocês vão ver que tem muito desenho dele dormindo, em várias expressões diferentes, e era uma espécie de homenagem e quase que uma despedida, né? Minha nesses momentos finais da vida dele, né? Então, aí ele com respirador. Eu fiz vários estudos, aqui eu estou mostrando algumas páginas do meu caderno de artista. Ele teve pneumonia, né? Teve Covid, enfim, algumas complicações. Já era mais idoso, né? E aqui eu trouxe uma outra imagem, que é uma imagem de como eu gostaria de lembrar dele, né? Então, eu fiz esse retrato em aquarela, já uma obra mais nesse sentido da homenagem mesmo, desse olhar que eu achava muito especial que ele tinha para mim e para todas as coisas. E aí eu selecionei essa imagem como uma imagem que poderia caber dentro dessa proposta, né, de um processo de registro com uma obra que seria selecionada, né, para mostrar. Então, continuando, aqui eu trouxe uma referência do caderno de artista, ligado a outras áreas do conhecimento também. Então, assim, não são só artistas visuais, né, artistas plásticos, tem pessoas do design de moda, design de produto, de ambiente, que também usa caderno de artista para registrar seu processo criativo. E tem essa artista, que é essa design têxtil, né, inglesa, que se chama Flor Webb, que ela tem também, na sua página no Flickr, várias imagens do seu caderno. Ela é proprietária da marca Flor Bee.
E aqui ela conta um pouco, né, desses registros. Então, são desenvolvimentos e experimentação, página dupla do sketchbook, de desenvolvimento e pesquisa experimental, envolvendo trabalhos de artistas, minhas próprias fotografias, paleta de cores e amostra de tecidos inspirados. Aqui são as anotações dela, olhando para o trabalho da Serena Garcia, Dalla Venezia. Eu trouxe aqui também mais uma imagem desse caderno, né, de 2 páginas do caderno dela. Esse aqui era um projeto intitulado Imperfeições, o Poder e a Beleza da Natureza. Então, aqui ela pega imagens, né, da natureza, então tem desde samambaia seca, flores secas, até fotografia de líquens, suculentas, estilistas que usaram também essa inspiração das plantas, né, para produzir as suas peças, amostras de materiais e alguns testes que ela ia fazendo, ligada à paleta de cor, e experimentando materiais que dialogavam com esse tema que ela estava buscando, né? Então, por fim, eu sugiro também que, se vocês chegarem a fazer essa proposta, né, com seus alunos, que vocês terminem com uma exposição coletiva desses cadernos, né? Para que todos os alunos possam desfrutar e ver o resultado uns dos outros. Então, dentro dessa proposta de um desafio dirigido, que eles possam comparar também, ver o que eles gostaram mais, o que eles acharam que deu certo, o que não deu. E tem como fazer isso de uma forma muito simples. Aqui eu trouxe uma exposição de caderninho de artista, já no formato mais de galeria, né, assim, dentro de vitrines, mas não precisa ser tão formal assim, vocês podem montar dentro da sala, nas mesas, e para que eles possam folhear o trabalho de uns dos outros. Dentro dessa exposição aqui também tem alguns materiais que os alunos usaram, então paletas, né, com aquarela, uso de caneta Bic, bico de pena para poder fazer os desenhos. E aí, por fim, a gente vai pensar um pouco numa forma de divulgar, né, essa seleção de trabalhos, pensando numa possível publicação. Então, dentro de uma turma, né, vocês podem fazer essa seleção de trabalhos, comparando o resultado, selecionando o melhor de cada aluno, ou o melhor dentro de cada tema, para fazer uma publicação da turma. Física mesmo, né, analógica, no formato de fanzine, ou uma versão digital. Então, aqui tem, falando um pouco dessas opções, né? Então, essa publicação ela pode ser feita em formato de fanzine, e aí é legal escanear os trabalhos, organizar e depois imprimir, e isso distribuir entre os participantes, os alunos. Pode pensar também uma versão digital, no formato PDF, para poder compartilhar via e-mail e WhatsApp. Ou ainda pensar em montar uma página do Instagram, né, de exposição desses trabalhos, assim, com várias turmas, de várias idades, trabalho de todo mundo. Uma forma interessante também de usar o celular para poder divulgar esses trabalhos, eles poderem, toda a escola poder ter acesso também a isso. Aqui eu vou só falar um pouquinho mais do que é o fanzine, o que é esse tipo de publicação. E vou mostrar também como é que seria na prática, né? Para poder imprimir e organizar isso numa publicação. Então, o fanzine é uma publicação artesanal, alternativa, de caráter não comercial e distribuída em pequena tiragem, né? Poucas quantidades, poucas unidades. São publicações amadoras, feitas por uma circulação entre pessoas que gostam de um determinado tema em comum. Então, existem fanzines sobre qualquer tema: música, ficção científica, poesias, política, entre outros. Eles podem ser expostos, podem ser compostos por desenhos, fotos, músicas, textos, frases ou qualquer forma de expressão que se represente no papel. Então, aqui tem, né, depois que você selecionou os trabalhos, mais ou menos como é que você poderia montar isso. Então, aqui lembrando essa estrutura, né, de ordem de páginas dentro do caderno. Então, na linha inferior ali, tem a contracapa, depois a capa,
página 1, página 2, e aí na linha de cima é invertido, né, ao invés de ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, continua, né, então página 3, 4, 5 e 6. E no verso da folha pode ter uma imagem no formato de cartaz. Isso eu estou mostrando porque, mesmo essa formação sendo mais voltada para a área das artes, né, qualquer professor pode adaptar o uso do fanzine para a sua disciplina, né? Então, aqui um exemplo, né, da área da ciência, se o aluno estiver estudando sobre a metamorfose dos insetos, metamorfose da borboleta, ele pode ir anotando esses processos e no final ter um cartaz esquemático com todo esse ciclo, né, de metamorfose da borboleta. Aqui é só um exemplo que eu fiz, né? E aqui também pensando nessa publicação, como é que eu faria uma publicação daqueles desenhos que eu fiz do meu pai, inspirado naquele poema sobre guardar e da nossa relação mesmo. Agora eu vou mostrar uma sugestão de como é que vocês podem preencher o fanzine pensando numa espécie de publicação, né? Então, essa é uma orientação. Aqui pode vir o título, uma imagem, título como a partir do tema, né, do caderno, uma imagem, o nome do aluno ou do grupo, se esse trabalho for feito em grupo. Nessa outra página aqui, a ficha técnica, com o nome dos integrantes, o que cada um fez nesse caderno, nessa publicação, né? O tema do caderno, com algumas palavras-chave. Na próxima página, uma introdução, né? Falando, apresentando a atividade, o que é o caderno. No 2, pode ter as referências que eles pesquisaram, para poder pensar nesse cartaz, né? Aqui, um estudo de técnicas e materiais. Aqui atrás, uma espécie de esboço, já pensando como é que vai ser organizado esse cartaz visualmente, né? Uma conclusão sobre a atividade, com a opinião deles. Aqui no verso, né, da publicação desse lado, teria uma espécie de textinho, como se fosse um resumo da atividade. O nome da escola que apareceria como uma espécie de editora, né, da publicação. Então, o nome da escola, o ano de publicação, 2022. E aqui a tiragem, né? Então, se for ter 10 cópias ou mais. E aqui entraria o cartaz, que poderia ser nesse sentido, ou nesse. Agora eu vou mostrar aqui, olha, eu imprimi em casa aquele exemplo da atividade que eu fiz com os desenhos do caderno, né, que eu fiz sobre o meu pai, e aqui está a imagem impressa. Então, aqui, olha, no caderninho, eu não coloquei texto, né, coloquei só as imagens. Então, aqui tem a imagem de abertura, que é a foto dele. Aqui entram já as imagens dos desenhos que eu escaneei. E aqui no verso teria a imagem da máscara, que poderia vir uns textos aqui também. E agora eu vou abrir para mostrar, né? Olha só. Tem essa abertura, mas quando você coloca dessa forma, você pode ver o cartaz. Então, aqui, como a gente pode ver em detalhes, né? Tá a estrutura para vocês poderem montar no computador, para poder imprimir, né? Então, aqui novamente, lembrando de colocar essa linha inferior num sentido, a superior de cabeça para baixo, para na hora de dobrar o caderno todo, tá do lado certo, e a forma como vocês podem montar, né? No computador, isso, pensando nessas 8 partes. Ok? Então, muito obrigada por acompanhar mais esse curso de formação de professores. Vocês podem adaptar para várias idades, né, essa atividade, para várias disciplinas. Eu sugiro os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, mas dependendo, vocês podem também fazer pequenas alterações para trabalhar com crianças pequenas. É isso, agora eu vou só mostrar a bibliografia, onde aqui também vocês têm
mais material para aprofundar nesse estudo, né? Então, tem aqui as páginas dessas galerias, né, que tem disponível os desenhos do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, para vocês poderem consultar em alta resolução. A página no Flickr também, com umas imagens do Michelangelo também, desses outros artistas que eu mostrei, da Flor Web, falando um pouco mais sobre o fanzine, e aqui tem as páginas também da Casa Feed de Cultura, com rede social, Instagram, YouTube, para vocês verem outros vídeos, outras formações, e mais informações, né, de exposições que estão acontecendo na casa, para vocês se orientarem. Muito obrigada e até a próxima.